Senhor presidente, saudar a vereadora Lidiane, em nome dela, estender aos demais vereadores presentes, saudar as pessoas que se fazem presentes no recinto dessa casa, saudar ainda as pessoas que estão em suas residências nesse momento, nos assistindo, nos acompanhando pela Rádio Conexão FM e os sites, o portal da Câmara de nossa cidade. Saudar a todos com o meu bom dia. Inicialmente, senhor presidente, quero fazer um registro e aqui mandar um abraço para nossa amiga Maria de Borges. E quando eu cheguei na segunda-feira para trabalhar no conselho, ela dizia: eu não, pela primeira vez, perdi a sessão da Câmara. Mudaram o horário da manhã é o horário de pique de toda dona de casa, né? Da luta que sempre é maior pela manhã. Damiana, que está aqui presente, sabe muito bem disso, e ela comentava comigo, senhor presidente, que não gostou desse horário. Tem que fazer um registro a Maria de Borges. Eu acredito que, se não estiver ouvindo nesse momento, mas alguém poderá passar para ela. Mas, enfim, é um momento de adaptação. Espero que as pessoas façam esforço e continuem nos acompanhando, acompanhando o trabalho do vereador, o quão é importante, haja visto que somos os portas-vozes da população que mais precisa do poder público municipal. Dando continuidade, senhor presidente, hoje quero parabenizar os agentes de saúde e os agentes de ADEMIA pelo seu dia. Hoje é o Dia Nacional do Agente de Saúde e do Agente de ADEMIA. Em nossa cidade, quero parabenizar os servidores que compõem a Secretaria de Saúde, que são funcionários que vivem corriqueiramente, vivem o dia a dia da população do nosso município. Então, aos agentes de ADEMIA, aos agentes de saúde, o meu abraço fraterno, carinho, um abraço a todos. Me somar aos demais vereadores pela família lutada de Severino Melado, que perdeu seu filho. A ela, os meus mais profundo pesar. Senhor presidente, senhores vereadores, dando continuidade, quero mostrar a minha indignação hoje com relação aos pequenos agricultores do nosso município, com relação ao programa que foi lançado pelo governo do estado, né, o programa de manutenção de rebanho paraibano. Criou-se uma perspectiva a esses pequenos agricultores da soja, que foi disponibilizada pelo governo do estado no valor de 50% do mercado financeiro, né? Ou seja, comprar sojas menos a 50% menos. Com isso, o governo não calculou bem, né? Fez uma propaganda do tamanho do mundo, inclusive vice-governador, governador, prefeitos e mais prefeitos, colocando a mão dentro da soja, como se fosse um programa que já chegasse atendendo. Nós sabemos da dificuldade que todos estão passando nesse momento, uma estiagem do tamanho do mundo, as pessoas precisando realmente saciar a fome do gado, dos animais que estão passando necessidade nesse momento, por falta de alimentos, por falta de água, e o governo não soube bem organizar a sua logística na hora de entregar, vereador Pedro Souza. A reclamação tem sido no estado todo, inclusive, eu acompanhando as redes sociais do deputado Valber Virgulino. Ele vai, inclusive, entrar com a representação no Ministério Público para que seja investigado. No primeiro momento, houve uma cobrança de R$ 35 pela ficha financeira. As pessoas foram se organizando e, na hora de entregar, quando chegaram lá, tiveram uma decepção, né? Teve gente daqui de Santa Terezinha que saiu 8 horas da noite, um dia antes, para pegar essa ficha, e quando chegou lá, se decepcionou a quantidade mínima. 254, uma demanda muito grande, o pessoal, o valor bom de se adquirir, e não teve acesso. Ontem, a mesma coisa. Ontem, de 250, 8 dias, de 250 sacos, baixou para 150. 2 municípios. Para 2 municípios. Quantas pessoas não foram para lá e chegaram e não tiveram direito? Quem chegou de 6 horas no outro dia lá, não teve acesso. Então, que o governo do estado organize melhor isso, né, para que essas pessoas tenham acesso a pegar esses produtos e alimentar o seu animal, né? Então, faça esse apelo carinhosamente ao governo do estado e que disponibilize
outros serviços, outros alimentos, a exemplo da silagem, em outros governos fizeram essa entrega para que amenize a fome dos animais que assolam o nosso sertão paraibano. Mas, senhor presidente e senhores vereadores, dando continuidade, no dia 7 de março de 2025, apresentei um requerimento nessa casa, que foi aprovado por unanimidade, solicitando o prefeito municipal da Secretaria de Saúde que disponibilizasse serviços especializados de médicos para os pacientes do nosso município, tendo em vista a grande dificuldade no SUS. As pessoas procuram por um dermatologista, procuram por um ortopedista, procuram por um reumatologista, procuram por um neuro, e não tem. As vagas são mínimas. E ficam as pessoas indo à Secretaria de Saúde e levando as requisições, passa um mês, passa um ano, passa 2 anos, muitas vezes chega lá, até a requisição é perdida, e está aí. O problema se acumulando, as pessoas precisando fazer o tratamento de urgência para diagnosticar algum problema de saúde. Registrar a presença do nosso amigo Tony Show. Um abraço. E quando chega a decepção que não tem. Então, muitas pessoas, muitos pacientes, inclusive, precisam de um exame. Estão procurando alguns vereadores e tem vereador, inclusive, que está dizendo abertamente, não adianta ir para a Secretaria de Saúde, não pode me entregar que eu resolvo. Então, a obrigação, eu acredito que tem que ser trazida para o município. Como é, vereador? Que está pegando alguns exames, que quando chega na Secretaria de Saúde, aquela dificuldade que não tem vaga, que não tem, só tem uma por mês, uma por ano, um exame, ou uma consulta médica, e inclusive tem vereador que está dizendo, não vá para lá mais não pode me entregar que eu resolvo. Então eu acho que essa responsabilidade deveria trazer para a Secretaria de Saúde do nosso município. E quando dizem que os vereadores não fazem nada, a gente faz sim. Eu saio em defesa só não das minhas proposituras, como as demandas também dos demais vereadores, porque nós temos requerimento aqui de encher carrada de caminhão, solicitando só não essa questão de vir um médico especial para atender os nossos pacientes, como nos mais variados assuntos possíveis, pedindo em prol do nosso povo. Mas muitas vezes as dificuldades financeiras atrapalham e a gente tem essa consciência e aí a gente entende. Mas como dizia o vereador Pedro Sopo e alguns vereadores que já usaram essa tribuna, tem que se dar prioridade a algumas demandas que são urgentes e necessárias naquele momento. E se o prefeito, eu sempre falo se o prefeito, porque hoje é a pessoa que tem a maior responsabilidade dentro do município. Se você não quer ter problemas, se você não quer carregar esses problemas que são de mais de 4.500 habitantes que moram e residem nesse município, então não seja candidato a prefeito. Não entre na política. Porque a carência, a necessidade é grande. Eu sei que não só é em Santa Terezinha, são praticamente em todos os municípios. Santa Terezinha tem um adendo maior porque só sobrevive do FPM. Mas a gente, quando diz que se deve dar prioridade, essa prioridade ela tem que ser assumida, trazida aqui no peito. Nós sabemos que o nosso prefeito, o prefeito Arimatea, ele é uma pessoa que tem condições financeiras, graças a Deus, vive bem. Então, todo recurso que chegar no município, ele deve ser aplicado dentro da legalidade exclusivo para o nosso povo. A exemplo da saúde. A saúde do nosso município hoje é uma saúde que consegue receber muitos recursos extras, que ajudam, custeio, PIX solidário, enfim. Então você deve sim se debruçar e procurar dar assistência à saúde do nosso povo. O povo está morrendo facilmente, porque não é diagnosticado, não consegue, vereador segundo, uma mamografia para identificar o câncer que está se nascendo ali dentro. E eu tenho acompanhado pessoas que dizem que colocou essa requisição lá e não simplesmente não foi avisado nem se vai ter acesso a esse exame.
Então, o prefeito Arimatea, graças a Deus, como disse o vereador segundo, Jaqueline conseguiu a sua cura. Graças a Deus ela tem condição e saiu para fora, procurou outros recursos, porque a sua condição financeira lhe deu essas condições e está curada. Mas quem mora aqui, que vive de R$ 600, doada pelo governo federal. Se não for a prefeitura, se não for o município que busque, ou aqui, ou em João Pessoa, onde for, a pessoa morre facilmente. Então, isso se chama prioridade. Eu espero, sinceramente, que o nosso prefeito Arimatea, com a sensibilidade que foi dita hoje que ele tem nessa tribuna, e eu acredito que talvez ele tenha, que olhe para as pessoas que precisam. Eu tive um caso de uma pessoa que o Bolsa Família dela foi cortado provisoriamente, e ela correu atrás para regularizar a sua situação, mas me procurou atrás de uma cesta básica, vereador Pessoa, porque moram 3 pessoas nessa residência, todos 3 doentes, problema de diabetes, uma série de problemas, não tem outro suporte financeiro, e eu tive que fazer, satisfazer periodicamente, por um período pequeno, para que não passasse necessidade, não passasse fome, até regularizar. Essa semana eu tive com ela e ela conseguiu, foi desbloqueado o benefício dela e ela voltou a receber. Mas no CRAS tem como identificar essas pessoas. E o prefeito pode fazer isso caladinho, sem divulgar, chegar nessas pessoas, porque quando eu saio da minha casa e chego, fulano, eu vim aqui porque meu benefício foi bloqueado. Se for um funcionário competente, diz a secretária de assistência social, a secretária diz ao prefeito, e o prefeito vai lá e dá uma cesta básica a ele, até regularizar a situação. É isso que se deve ser feito. É isso que nós buscamos, amenizar o sofrimento do nosso povo. Nós não estamos aqui guerreando, nós não somos inimigos de Arimatea e nem quem quer que seja que esteja numa prefeitura. Nós estamos sempre buscando o melhor para o nosso povo. Foi aqui elogiado, foi parabenizado aqui, e eu discordo, todo mundo sabe da minha posição política, porque o Tribunal de Contas aprovou sim as contas de 2023, 2024, mas eu não vi o relatório ainda, que com certeza chegará a essa casa para nós apreciarmos em seguida, e vai vir inconsistências, vai vir ressalvas anteriores que as outras gestões também tiveram, de INSS que não foi pago, vereador Pedro. Quem é que não sabe que o município de Santa Terezinha tem um parcelamento antigo de gestões anteriores, inclusive do prefeito Arimatea, que é prefeito pela 3ª vez. Deve ser o campeão hoje, com certeza ultrapassa aí 3 milhões, 4 milhões. Inclusive, os servidores municipais tiveram o desgosto de não receber em dias esse mês, aliás, o mês passado, foi o final de setembro. Você atrasa sua fatura de cartão, sua cesta básica não vai ser paga porque você não recebeu o dinheiro em dias. Outras questões financeiras que você tem a obrigação de estar pagando. Então teve esse desprazer de não receber, porque o prefeito não dá prioridade. Nós não cobramos aqui, prefeito, coloca os pés no chão. Não contrate sem necessidade. Nós temos eu vou repetir, eu sou repetitivo, porque tem que se mostrar a realidade concreta da base de funcionários que nós temos no nosso município. Vários servidores efetivos que muitas vezes estão sem fazerem nada por proteção política. Coloca-se um contratado lá, sem necessidade, que não está dando prioridade. Então, incha a folha de pagamento. O prefeito não está conseguindo pagar esse parcelamento do INSS e nem o que é dele, responsabilidade dele, porque ele paga um parcelamento, mas todo mês ele tem que pagar o dele. Então, há um acúmulo grande de INSS que está impedindo do nosso município melhorar nos serviços, nas demandas existentes que o município tem. Então, são essas as nossas preocupações.
que nós vamos cobrar. E quando eu digo que desveste o prefeito, é nesse sentido. Então, quando o relatório chegar, nós vamos mostrar aqui, por A mais B, que foi aprovado. Mas não foi fiscalizado em loco, item por item. Eu tenho certeza que as contas não seriam aprovadas, como a da ex-prefeita Terezinha, como as outras anteriores, porque existe um faz de conta. Porque essa semana mesmo, o Tribunal de Contas emitiu ofícios encaminhados aos gestores municipais para não contratar. E não é o primeiro alerta que o Tribunal de Contas faz, doutor Segundo. São vários ofícios, ano após ano. E os prefeitos continuam e insistem em contratar. Porque não já chega punindo. Se contratar esse mês, eu afasto o prefeito. Eu caço o mandato do prefeito. Eu mando para a Câmara, eu mando para o Ministério Público para caçar o prefeito. Mas aí eles mesmos fazem vista grossa para essas irregularidades e deixa passar. E continua. Quem paga é o pequeno, quem paga é quem vive nas cidades pequenas, que não tem outra fonte de renda, que não tem empresas. E aqui parabenizo o prefeito Suélio, só não pelo aniversário da cidade, pela grande gestão que faz em Catingueira. Hoje está abrindo uma fábrica em Catingueira para dar emprego às pessoas carentes, às pessoas viverem e continuarem morando no seu município, não ter que sair para fora em busca de emprego. Então, são essas e outras que muitas vezes eu fico indignado, senhor presidente. E eu entendo que quem é da base do prefeito muitas vezes tem que ficar calado por algumas coisas que não pode dizer, porque é chamado no cochicho e leva um puxão de orelha. Então, eu peço, inclusive, foi falado aqui na Secretaria de Transporte, o descaso do vereador Aldo, com as pessoas que trabalham naquele setor, e fora a demanda das pessoas que procuram o setor de transporte e não conseguem um veículo. Ontem mesmo eu vi um relato de uma senhora que precisava vir para o posto médico, trazer sua filha para consultar, e em seguida passar da enfermeira e fazer o peso, porque senão, quando for no final do mês, o Bolsa Família é bloqueado, tem que realizar o peso das famílias. Ligou 6 horas da manhã, o carro quando veio chegar era mais de 11. Quando chegou não tinha mais ficha, não tinha mais atendimento, perdeu tudo. Teve que vir novamente no outro dia tentar para ver se conseguia. Então são essas falhas, que a gente mostra e diz que tem que ser prioridade também. Quantas vezes não sai um carro daqui para Patos para resolver coisa que não é prioridade, que não é de saúde, que não é urgência? Então que se dê prioridade, que se olhe para as pessoas que realmente precisam. Com relação à questão desse poço, foi tão debatido hoje, que um tema importante que realmente precisa ser debatido. Enquanto ficam dizendo que pagou, que não pagou, quando junta esse dinheiro todo, tinha dado para perfurar um poço. É um momento que nós precisamos olhar para os nossos representantes, federal, estadual, governador, deputado, e está pedindo para o nosso povo. O povo está precisando de água, o povo está precisando de ajuda. E se nós não pedimos agora, até o dia, véspera da eleição do ano que entra, passou a eleição, o deputado não olha mais nem para nós. Agora mesmo, antes de iniciar a sessão, nós recebemos mensagem aqui de um deputado, um pré-candidato a deputado federal, mostrando uma pesquisa atrás de voto. Mas cadê que ele chega já com um benefício para o nosso município? Não, vem pedir voto. Mostre serviço. O povo de Santa Terezinha precisa, o povo de Santa Terezinha é carente. Nós vivemos numa cidade realmente pequena que precisa do suporte financeiro de outras entidades, de outros órgãos, dos deputados, dos nossos representantes, para melhorar assim a cara da nossa cidade, o povo ter autoestima e altivez para continuar lutando a vida, que a vida é bela e precisa ser vivida com muito prazer e com muita alegria. Por hoje, senhor presidente, são apenas essas minhas palavras. Se necessário, eu voto no segundo expediente. Senhor presidente, rapidamente voltando aqui,
A questão foi tão falada aqui do poço lá do sítio São Gonçalo, é uma demanda muito importante. Espero sim que a gestão municipal possa estar resolvendo essa questão. É, nós vivemos um momento muito difícil com a questão da água, e aquelas pessoas realmente precisam ser atendidas com carinho e o mais rápido possível. Mas ainda no tocante, ainda sítio São Gonçalo, e eu ia falar no primeiro momento, acabei esquecendo, porque você entra no assunto e termina ofuscando o outro. A questão das estradas. Como foi tão debatida a questão do poço, aí a pessoa me mandou uma mensagem e disse: lembra da estrada que não foi concluída, a estrada do sítio São Gonçalo. Apenas para fazer esse apelo à gestão municipal, para que essa semana possa estar disponibilizando a máquina para realizar o serviço da estrada do sítio São Gonçalo. Obrigado, senhor presidente.